Bora lá, meu povo! 25 milhões! Caleb acerta saída para o futebol espanhol. Saiba todos os detalhes. Lucas Crispim quer voltar ao Fortaleza. Danilo Barbosa encaminhado. Renato Paiva pede zagueiro e Marcelo Paes confirma mais reforços. Leão definido para o duelo contra o Bahia. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 19 de julho de 2025. Hoje tem jogo do Lion e a bola rola às 4 da tarde na Arena Castelão, em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro para Fortaleza e Bahia. Jogo dificílimo, um reencontro, né? Já que na semana passada nós enfrentamos o Bahia pelas quartas de final da Copa do Nordeste, perdemos por 2-1 e infelizmente fomos eliminados da competição. Mais de uma semana depois, é um Fortaleza que terá um treinador diferente comandando a equipe, será a estreia do técnico Renato Paiva e também poderá ter a estreia de mais 4 reforços. Os atacantes Adam Bareiro e Tuco Herrera, o goleiro Vinícius Silvestre e o lateral esquerdo o Everson Costa estão regularizados e podem fazer as suas estreias pelo tricolor do PC. Mas antes da gente falar um pouco sobre este duelo de hoje, eu venho aqui te atualizar sobre contratações e saídas no Fortaleza. E quero começar trazendo a notícia que esquentou o mercado e a torcida do Fortaleza na noite de ontem. Caleb deixa o Fortaleza e vai jogar no futebol espanhol. Vou trazer aqui a matéria do Diário do Nordeste para me basear, mas eu tenho algumas informações a mais para complementar a matéria. Vamos lá. O jogador já se despediu de seus companheiros no PC. O meia Caleb está de saída do Fortaleza, o jogador recebeu proposta do futebol espanhol e não jogará mais pelo clube. Caleb já se despediu dos companheiros no PC na tarde desta sexta-feira. A informação é do Globo Esporte. O jornalista Vender Casagrande informou que ele deve ser emprestado ao Alavés. Aos 25 anos, Caleb soma 25 jogos com a camisa do Fortaleza na atual temporada, com um gol marcado, mas apenas 13 deles como titular. Foram 987 minutos em campo. O último jogo de Caleb pelo Fortaleza foi o Clássico Rei do dia 13 de julho, quando jogou por 10 minutos na derrota por 1-0. Mesmo assim, já superou o número de partidas das temporadas de 2024, quando ficou muito tempo afastado por conta de lesão. Lembrar que ele chegou em 23, vindo do Atlético Mineiro, custou 6 milhões aos cofres do Lion, jogando 55 partidas, marcando 6 gols e concedendo 9 assistências. Foi uma ótima temporada de estreia, inclusive marcou o gol do Penta e carregou o Fortaleza nas costas na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, pós vice-campeonato da Sul-Americana. Mas nas temporadas seguintes foi assolado por lesões, em 24 só fez 18 jogos e marcou 2 gols. Este ano foram 25 jogos e apenas um único gol, aquele de cabeça na goleada sobre o Juventude por 5-0. Então Caleb tá indo para o futebol espanhol, vai jogar no Alavés e se despede do Fortaleza. E detalhe, é um contrato de empréstimo, mas o Alavés tem a opção de compra, 4 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Isso dá, galera, 25.957.216 reais. Ou seja, é torcer para o Caleb ir bem no Alavés e quem sabe a equipe espanhola exerça aí a opção de compra. Seria maravilhoso. É igual o Machuca. Se o Vélez exercer a opção de compra, são 15 milhões e meio nos cofres do Fortaleza. Imagina o Vélez exercendo a opção de compra do Machuca. E ele começou bem a temporada seguinte, que no caso começou agora, né? Porque ele foi no começo do ano, claro. Não fez um início tão bom, mas agora o jogador também já tá indo bem no Vélez, marcou gol, deu assistência, foi o melhor da partida, graças a Deus, porque são 15 milhões e meio. E se o Caleb for bem, meus amigos, é mais 25 milhões. E a gente tá precisando de grana visando a próxima temporada, que se Deus quiser vai ser mais uma de Série A. Então, importantíssimo. Boa sorte ao Caleb. Aqui ele não ia ter espaço. Eu vi até um post da galera resenhando no Twitter sobre a saída do Caleb, que falava assim: Renato Paiva na coletiva ontem disse o seguinte: quem não correr não vai jogar. Caleb,
pois aqui não tem espaço para mim. E pegou o beco. Eu dei muita risada, cara. Mas, brincadeiras à parte, valeu, Caleb, pelos serviços prestados, pelo gol do Penta, por nos ajudar em 2023 na reta final do Brasileiro. Mas boa sorte aí lá no Alavés. Tomara que você jogue muito para render essa grana preciosa aí para o Fortaleza, porque a gente vai precisar demais de vendas de atletas para a temporada que vem. Sabe quem pode estar voltando? Lucas Crispim. Será, galera, que o Lucas Crispim vai voltar para o Fortaleza? E eu já te pergunto antes de ler a matéria, será que é uma boa o retorno do Crispim? Pensem com calma, sem ser emocionado, tá? De saída da Tailândia, Lucas Crispim diz que quer voltar ao Fortaleza. Minha história ainda não terminou. Tivemos algumas conversas e o pai já sabe das minhas condições. Não depende mais de mim, ele sabe o carinho que tenho pelo clube, pela torcida e da minha vontade de voltar. Tenho Fortaleza como minha casa e penso em voltar porque sei que consigo ajudar o clube mais ainda do que na minha primeira passagem. Esse carinho que recebo da torcida, tanto nas redes sociais quanto nas ruas de Fortaleza, é o ponto principal também para voltar ao Brasil e para o Fortaleza. Eles sabem do meu carinho e respeito que tenho pelo clube e sinto que é recíproco. Sinto que a minha história com essa camisa não terminou. Tenho muito a colaborar ainda. Então tá aí. Será, galera, que vale a pena o Crispim voltar? Eu já dei a minha opinião na live de ontem. Eu acho que não agrega. Eu sei que muita gente vai chegar aqui e vai comentar, pô, PM, mas na fase do time, que tá muito ruim, ninguém sabe quem é que vai chegar, o Crispim poderia ajudar a manter o time na Série A. Eu entendo isso, tá? E até acho que de alguma forma ele possa ajudar, mas, sinceramente, pro nível de competição que a gente tá tendo, o Brasileirão em alto nível e também a Libertadores, que tem que ser levado em consideração, porque ainda tem 2 jogos, eu não vejo o Crispim com nível mais pra jogar no Fortaleza, mas é a minha opinião, tá? Eu respeito quem pensa diferente, quem acha que o Crispim pode ser um bom reforço, eu não acho. Eu acho que é um problema. Já foi um problema antes. Teve uma temporada de 21 maravilhosa, uma temporada de 22 pra esquecer. Lembro demais daquela coletiva ridícula que o Marcelo Paes deu de 5 minutos no PC só pra falar sobre os problemas do Crispim. Foi triste aquilo. E um 23 que, sinceramente, não agregou tanto, né? Ele até melhorou, voltou a jogar e tal, mas não no mesmo nível que em 2021. Então, sinceramente, eu não traria de volta, tá? Mas se você acha que vale a pena trazer o Crispim de volta, comenta aqui abaixo, que eu quero saber de vocês o porquê que vocês acham que é legal trazer o Crispim de volta. Agora, quem concorda comigo, comenta aqui abaixo também o porquê que você acha que o Crispim não é uma boa pro Fortaleza na sequência da temporada. Danilo Barbosa. Bom, vocês sabem que ontem o Diário Nordeste já trouxe a informação de que o Fortaleza tenta a contratação de Danilo Barbosa. Chegou para mim que já estava tudo certo, inclusive desde ontem pela manhã, e que ao invés de ser um contrato de empréstimo, como a imprensa noticiou, ele viria já como agente livre, ele rescindiria com o Botafogo, ou seja, anteciparia esses últimos 5 meses de contrato, o contrato dele acaba no final do ano, e ele assinaria contrato com o Fortaleza em definitivo e viria como agente livre. Talvez o Fortaleza pagasse alguma compensação financeira ao Botafogo para antecipar essa rescisão do Danilo Barbosa. Inclusive o Renato Paiva ontem na coletiva falou que o Fortaleza precisa de um jogador com essas características. Foi a fala do Renato Paiva. Ele falou o seguinte, ó, o Danilo é um jogador que conheço muito bem, conheço de trabalhar com ele agora no Botafogo, mas é um jogador que conheço já do Benfica, da sua trajetória que é muito grande e de fato tem qualidade e características que hoje entendo que podem nos ajudar. Eu ainda não vi, ainda não é jogador do Fortaleza, ou melhor, não é jogador do clube. É a única coisa que posso falar é enquanto analisar as características do Danilo, porque trabalhei com ele e o vi jogar. E de fato é um jogador para a posição, não só por questões físicas, mas em questão de conhecimento do jogo, para uma posição importante, que eu acho que o Fortaleza precisa de um jogador com essas características. Então tá aí, certo? Acho que, pela fala do Renato Paiva, ele deve ter, inclusive, já conversado com o jogador, talvez por telefone, talvez até pessoalmente, antes mesmo de chegar no Fortaleza, ele estava no Rio, né? Então, enfim, lembrar que Danilo Barbosa já está na mira do Fortaleza desde o final do ano passado, ele tentaria vir com o Vojvoda, né? Só que o Fortaleza não conseguiu trazer o jogador, o Botafogo segurou, certo? Então, o Paiva quer, o Fortaleza negocia, e o que é que tá faltando? O Danilo Barbosa assinar. Porque, segundo informações do Rio de Janeiro, o Fortaleza negocia a área do atleta, mas o volante ainda não bateu o martelo. O Botafogo reforçou que precisa dele nas 3 competições do semestre e só libera se o atleta pedir. As reuniões continuam, a palavra do jogador será determinante no negócio. Então é só o Danilo Barbosa topar que o Botafogo libera e ele vem para o Fortaleza. Vamos ver o que é que falta e acontecer, porque, pelo que eu entendi e o que chegou para mim, é que já está
tudo certo, apesar do Papelinho ter desconversado ontem na coletiva. Continuando aqui o papo sobre reforços, o Renato Paiva foi perguntado sobre reforços na coletiva ontem, o Marcelo Paes até deu um pitaco. Vamos dar uma relembrada aqui para ver o que foi dito por eles. Que bom que eles estão aqui. Obviamente já falámos sobre isso. O elenco tem muita qualidade, continuo a dizer. O elenco não consegue performar e demonstrar ao nível daquilo que é o individual de cada um deles. Não pode ou não deve estar na posição em que está. Mas são situações que acontecem, portanto nós vamos avaliar se há lacunas, se há espaço ou não para entrar jogadores e depois vocês saberão. O que ele pedir a gente vai trazer. Opa! Olha aí. Pronto. E o que ele pedir a gente vai trazer. Cuidado, né? Vou pedir grande. Lá ele, negócio de pedir grande, mas enfim, tá aí. O que ele pedir a gente vai trazer. E aí o Renato Paiva complementou. Eu vou pedir grande. Enfim, é um grande lá ele, né? Mas vamos torcer aí, né? Eu sei que automaticamente 99% da torcida perguntou assim: pô, mas por que agora? Por que não trouxe pro Vojvoda quando o Vojvoda pediu? Cara, muita gente falou isso, tá? Ah, agora pro Paiva promete que vai trazer, né? Mas pro Vojvoda não trouxe. Galera, eu entendo o sentimento do torcedor, mas o Vojvoda já foi. Na verdade ainda não foi, né? Viaja hoje, 4h10 da tarde, na hora do jogo do Fortaleza ele faz escala no Rio e depois vai pra Buenos Aires. Mas acho que nosso compromisso tem que ser no Castelão para apoiar os comandados do Renato Paiva rumo à vitória sobre o Bahia. Essa é a minha de pensamento, tá? Dito isso, muito obrigado ao Vojvoda por tudo, desejo uma boa viagem a ele, para a família dele, que ele volte bem para a Argentina, descanse a cabeça e depois veja o que é que vai acontecer no futuro de treinador dele. Beleza? Então, dito isso, todos rumo ao Castelão, galera. Apoiar Fortaleza e Bahia é importante, tá bom? Não é desmerecendo o Vojvoda não, mas é porque eu vi muita gente falando, eu vou pro aeroporto, me despedir do Vojvoda, não vou pro jogo não. Pô, galera, vamos pro jogo, entendeu? Sei que é importante dar um abraço no Vojvoda, mas tem que apoiar o que tá acontecendo agora, então vamos pro jogo, tá? O jogo é certamente mais importante, beleza? Mas quem quiser ir pro aeroporto, dá um abraço no Vojvoda, ele viaja 4h10, obviamente vai chegar antes, então vocês é que sabem aí da vida de vocês. Continuando aqui sobre o papo de reforços, já temos a informação de que o Renato Paiva, além do Danilo Barbosa, solicitou à Ilha do Futebol a contratação de um zagueiro e ainda é mencionado que o Ávila ainda deseja sair para o Rosário Central, apesar do Papelinho ter dado a negativa à imprensa argentina. Então, mais um zagueiro canhoto deve chegar, até porque o Ávila pode sair. Também o Gustavo Mancha está lesionado. Só ficaria ali o Davi Luiz e o Brits pode quebrar o galho. Então, eu não sei. Tomara que venha de fato mais um zagueiro, porque a gente está precisando, principalmente pelo setor do lado esquerdo. Algumas tirinhas rápidas sobre a apresentação de Renato Paiva ontem. Primeiro, aquilo que eu falei agora há pouco na brincadeira com o Caleb. Jogador que não correr, eu tiro. Então o elenco já sabe que se vacilar, se fizer corpo mole, se andar em campo, o Paiva já disse que vai tirar. E a torcida vai cobrar isso, viu? Porque se ele falou na coletiva, ele vai ter sim que cumprir. Outro ponto, gosto de ter uma espinha dorsal. Então o papo de rodízio já era. Ele quer uma onzena e vai treinar uma onzena e o elenco que se lute aí bem muito para conquistar a sua vaga como titular. Isso é ótimo. Faz tempo que a gente não tem uma identidade. Era sempre 18, 19 jogadores, mas ter uma onzena é muito importante. Então, chega de rodízio, né? Tomara que dê tudo certo. E qual a provável escalação para o jogo contra o Bahia? Galera, o GE trouxe uma escalação ruim no meio de campo. Eles colocaram, aliás, lembrando que Moisés, Davi Luiz, Bruno Pacheco, João Ricardo, Breno e Mancha estão fora da partida, pois estão no departamento médico. Dito isso, podemos ter a estreia de Everson Costa, Adam Bareiro, o Herrera e o Vinícius Silvestre. O GE trouxe a seguinte escalação. Vinícius Silvestre no gol, Mancuso, Brits, Kusevich, Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Matheus Pereira e Rosseto. Lucas Sacha e Rosseto não dá certo. José Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro. Essa foi a escalação do GE. Ainda botaram o Everson Costa entre parênteses no lugar do Diogo Barbosa, o Marinho entre parênteses no lugar do Herrera e o Lucero entre parênteses no lugar do Bareiro. Sinceramente, não curti muito, tá? Qual foi a escalação que o Expresso montou na live de ontem, live de pré-jogo? Foi essa daí que tá aparecendo na tela, ó. Magrão no gol, sim, tá? Acho que o Magrão tá mais pronto do que o Vinícius. Tinga,
PM, Tinga, não, tem que botar o Mancuso. Calma. Tinga eu acho que vai querer se provar, vai querer se mostrar e é bem mais agudo do que o Mancuso. Sem falar que também defende como um terceiro zagueiro pela direita. Então, eu iria de Tinga, tá bom? Kusevich e Brites, coloca o Brites pra jogar na esquerda. E o Gaston Ávila improvisado na lateral esquerda. Melhor do que o Diogo Barbosa. Acho que isso aqui todo mundo concorda. Meio de campo, Lucas Sacha, Matheus Pereira, e Pochettino. E na frente, Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Seria essa a escalação do Expresso. Você gosta dessa escalação? Seria bacana? Já comenta a tua opinião aqui abaixo. E o Bahia? O Bahia tá cheio de desfalque para esse jogo de hoje. Sem falar que o Rogério Ceni pode poupar pensando no jogo de terça contra o América de Cali na Colômbia. A volta dos playoffs da Sul-América. No jogo que foi 0-0 na Fonte Nova. Marcos Felipe no gol, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, eu não tanco o nome desse jogador, e Luciano Juba, Caio Alexandre, Michel Araújo, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. Pode ser essa a escalação do Bahia. E para finalizar o vídeo de hoje, vou trazer o que é uma matéria muito importante que o Diário do Nordeste trouxe, porque a manchete é a seguinte: saída de Vojvoda aumenta a pressão no elenco do Fortaleza e jogadores sabem disso. Prestem atenção, tá? A todo momento, Juan Pablo Vojvoda defendeu seus jogadores, mesmo depois de demitido. Ele fez questão de destacar que confiava no elenco para dar a volta por cima. Porém, com a demissão do maior técnico da história do clube, há um aumento de pressão ao elenco do Fortaleza e os jogadores sabem disso. A coluna apurou que os jogadores sabiam da pressão, mas não imaginavam a saída de Vojvoda nesse momento. A demissão pegou jogadores relevantes do elenco de surpresa. A cobrança interna já existe entre os próprios jogadores, agora, porém, está muito claro para todos os atletas que a cobrança e a responsabilidade será muito maior sobre eles. O treinador já foi trocado, Renato Paiva chegou, as condições oferecidas seguem boas, não tem problema financeiro, nem salário atrasado, tem voo fretado, busca por melhores logísticas nas viagens e tudo está sendo feito. Cabe ao elenco mais caro da história do clube, com folha salarial que gira em torno de 10 e 15 milhões, fazer o que eles lhe cabe, correr, dar o máximo em campo e jogar futebol. Irmão, é isso. Não quer jogar, pega o beco. Tá? Então vamos cobrar o elenco, porque o elenco tem que mostrar serviço, começando hoje contra o Bahia, tá? A pressão vai ser triplicada em cima do elenco, mas vamos apoiar os 90 minutos em busca de uma vitória. 1-0 tá ótimo, nem precisa jogar bem, só precisa ganhar. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. Videozão bem completo. Curtiu? Deixa o like, deixa o hype, se inscreve no canal. Tamo bem pertinho de bater aí os 62 mil inscritos. Daqui a pouco tem vídeo, 6 da manhã, no Vagão do Expresso. 9h15 tem Café Expresso. E a jornada esportiva começa 1 da tarde com o pós-jogo logo na sequência. A gente te espera. Dia de 4 conteúdos. 5. Valeu, falou e tamo junto.